Professor, não consigo entender quando vejo alguém fazendo ritmo. Sim, isso é muito óbvio de a gente não conseguir, porque quando você olha rápido alguém tocando, sem ter uma didática, sem ter um passo a passo, você não consegue entender. Por exemplo, se eu tocar esse ritmo aqui, ó, que é um ritmo que a gente chama de Guarani, ó. Não dá para saber quantas vezes eu estou tocando a mão direita, quando eu estou tocando a mão esquerda, quando é junto, quando é separado, porque não existe um passo a passo. Por isso que eu falo que aprender sozinho é impossível. Muita gente tenta aprender sozinha e olha a mão de alguém tocando um ritmo desse, não consegue entender. Ou, por exemplo, se você vê alguém tocando um ritmo de blues, assim, ó. Obviamente você não consegue entender o que está acontecendo aqui na minha mão. Ou um ritmo pop rápido. Porque é muito rápido o que está acontecendo aqui. Então você precisa de um passo a passo detalhado de quando você vai fazer a mão direita, quando você vai tocar a sua mão esquerda. Então, para a gente poder aprender os ritmos, a gente vai precisar sempre de algumas coisas. Quais são essas coisas, professor? Vamos falar aqui sobre esse passo a passo. Primeiro, entender a estrutura do ritmo. Como assim, professor, entender a estrutura do ritmo? Todos os ritmos vão ter uma estrutura. Qual estrutura é essa? Quando eu toco a mão direita, quando eu vou tocar a mão esquerda, quando que eu vou estar tocando, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, quando que eu vou estar tocando a mão direita, quando eu vou tocar a mão esquerda, se é junto, se é separado, que é você entender exatamente a estrutura do ritmo para você conseguir estar tocando ele. Sozinho, impossível, gente. Vocês já sabem disso que sozinho não dá. Por que que não dá? Porque é muita coisa para conseguir estar entendendo, para a gente conseguir estar entendendo. Beleza? Segunda coisa aqui importante de vocês entenderem. Depois que você entende a estrutura do ritmo, é você entender o tempo do ritmo. Por quê? Não adianta nada você pegar simplesmente um hino, aprender um ritmo com muito custo, mas não entender a estrutura daquele ritmo e não conseguir estar tocando ele em outros hinos. Eu já vi muita gente que aprende a tocar, por exemplo, 5 hinos diferentes. Entre um hino, qual que é a coisa mais difícil que a gente tem para aprender dentro desse hino? Obviamente que vai ser o ritmo. Você tem que aprender os acordes, trocar de nota, mas o ritmo é a coisa mais difícil que tem. Só que essas pessoas aprendem a tocar um hino, aprende 5 ritmos diferentes, mas não consegue usar aquele mesmo ritmo em outro hino. Por quê? Porque ele não entendeu o que ele estava fazendo, ele simplesmente decorou. E você simplesmente decorar um ritmo vai te tornar sempre um tecladista limitado, que vai depender de aprender um novo ritmo, e isso se torna um saco sem fundo. Você não consegue entender o que você está fazendo, então você sempre precisa de mais uma dica ou de mais uma aula sobre aquele tema. Então, para ficar mais fácil, é você entender o tempo do ritmo e como aplicar esse ritmo. E aí depois, por último, o que a gente precisa? Prática do ritmo com metrônomo e também videoaula. Porque com a videoaula você consegue tocar junto comigo. Eu sempre falo isso para meus alunos. Muitos dos meus alunos falam, professor, estou com dificuldade com ritmo. O que eu falo? Gente, coloca a minha videoaula e toca junto comigo. Por quê? Junto comigo, se tiver igual, gêmeos com o meu ritmo, tá certo. Se tiver diferente, quer dizer que tá errado. E por último, o quarto passo é você conseguir aplicar ou tocar o ritmo nos hinos. Esses são os 4 passos para você conseguir estar dominando os ritmos. Vamos falar aqui e colocar em prática, por exemplo, um dos ritmos. Existem inúmeros tipos de ritmo diferentes. Eu quero que vocês entendam, primeira coisa, isso. São a infinidade de ritmos diferentes que a gente vai ter, tá bom? Mas existem 4 ritmos principais, base, que são os ritmos básicos que a gente tem, que você pode estar usando para poder estar tocando qualquer hino que você quiser ou que você precisar. Quais são esses ritmos? Vai ser o ritmo que eu chamo de pop lento, que vai ser um ritmo de 4 tempos. Depois a gente vai ter um ritmo chamado de pop rápido, que vai ser um ritmo de 4 tempos também. A gente vai ter um ritmo chamado de valsa, que é um ritmo de 3 tempos. A gente vai ter um ritmo também de guarânia, que vai ser um ritmo de 6 tempos. Olha só, lembra aqui que eu falei para vocês sobre essa questão da estrutura, de você entender os ritmos, como que funciona? Primeiro, você precisa entender o tempo do ritmo, que é esse passo 2. Como que eu entendo o tempo? Aqui, ó. Pop lento vai ter 4 tempos. Ritmo pop rápido, 4 tempos.
O ritmo de valsa, 3 tempos. O ritmo de guarânia vai ter 6 tempos. Então, existem vários tempos diferentes. Obviamente que não dá tempo da gente poder estar falando aqui como descobrir qual o tempo correto de cada um dos hinos, porque a gente precisaria de algumas aulas em cima de cada um desses temas aqui, de cada um desses ritmos. Mas, para título de curiosidade para vocês conhecer, existem esses 4 principais ritmos que, se você conhecer os 4, você é capaz de tocar todos os hinos da sua igreja. Não precisa saber mais nenhum. Obviamente que existe inúmeros outros ritmos diferentes desses também, tá? Existe ritmo de blues, de reggae, de bossa nova, de samba, de jazz, que eu não coloquei aqui, de bossa nova, tá? Existem outros ritmos diferentes, mas se você conhecer pelo menos esses 4 ritmos, você é capaz de tocar qualquer hino com tranquilidade. Aí depois, obviamente, você vai aprofundando e aprendendo os outros ritmos também. Segundo passo que eu falei para vocês é entender, além de entender a estrutura, é você entender o tempo, que é isso aqui que eu acabei de falar para vocês, e saber como que você pode aplicar cada um desses ritmos, porque são vários ritmos diferentes. O que adianta você saber os 4, mas não saber aonde usar? Então, normalmente, o ritmo pop rápido e o ritmo pop lento a gente usa em hinos novos, nos hinos mais modernos, tá? Então, são para hinos novos. Por que para hinos novos, professor? Porque esse pop significa popular. Tá vendo? Ritmo pop lento serve para hinos mais lentos que sejam 4 tempos. Todos os hinos que são lento e que é 4 tempos, a gente usa qual ritmo? Pop lento. Hinos de celebração, que são os hinos mais rápidos, mais agitados. Qual ritmo a gente usa? Normalmente, se for 4 tempos, o ritmo pop rápido. Então, para hinos mais novos, normalmente são esses 2 ritmos que a gente usa, o pop lento e o pop rápido. Tá bom? Agora, esses outros 2 ritmos, normalmente a gente usa mais para hinos antigos, que é o ritmo de valsa, que é o ritmo de 3 tempos, e o ritmo de guarânia de 6 tempos. Por quê? Tanto o ritmo de guarânia, tanto o ritmo de valsa, são ritmos que são variações do sertanejo raiz. E todos nós sabemos que o sertanejo raiz é um estilo mais antigo. Então, os hinos mais antigos, por exemplo, Hino Sem Ovelha, Oliveira Verdadeira, todos esses hinos mais antigos, a gente usa o ritmo de guarânia. Todos os hinos que forem 6 tempos vai ser o ritmo de guarânia. Hinos de 3 tempos, por exemplo, Rude Cruz, o hino Chuva de Graça, alguns hinos que são 3 tempos e que são mais antigos, também a gente vai usar o ritmo de valsa. Por quê? Esses 2 ritmos aqui, que é tanto o ritmo de valsa quanto de guarânia, que é o ritmo de 3 e de 6 tempos, normalmente são usados para os hinos mais antigos. E o ritmo de 4 tempos, pop lento e pop rápido, a gente usa para os hinos mais novos. Tá bom? Então, normalmente, o ritmo pop lento, hinos mais lentos, se for 4 tempos, a gente usa esse ritmo pop lento. E se o hino for mais rápido, vai usar o ritmo pop rápido. Hino de celebração, hinos agitados, normalmente é esse ritmo que a gente usa. Esses são os 4 principais ritmos que a gente tem. Obviamente que existem outros, como eu disse para vocês, mas sabendo esses, muito bem você já consegue ter uma certa independência na hora de estar tocando.